Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma série de conteúdos, né? Então, dessa vez nós vamos começar, né, a entender de forma bem simples, né, o conjunto dos números inteiros, tá? Então, assim, quando foi que surgiu os números inteiros, né? O conjunto dos números inteiros, ele surgiu com a necessidade, né, de se representar números abaixo de zero, né? Números negativos, números que a gente tivesse devendo, né? Vamos dizer por assim. Por exemplo, quando eu digo que eu tenho um número menor do que zero, a gente fica meio que na dúvida de procurar que número é esse. Então, esses números que são menores do que zero, né, ele faz parte do conjunto dos números inteiros, né? E esse conjunto dos números inteiros, eles são os números positivos e são os números negativos, né? E a gente usa bastante esses números quando a gente está representando, né, eles. A gente usa bastante eles nas temperaturas, em saldos bancários, em saldos de gols, quando a gente está falando de débitos, quando a gente está falando de profundidades, né? Eu coloquei alguns exemplos aqui rápidos e práticos para a gente entender, ó. Quando eu estou falando de uma temperatura que ela está mais 20 graus, né? Então, quando a temperatura ela está mais 20 graus, né? Ou às vezes a gente escuta muito no jornal falando sobre a temperatura no tempo, que em certo lugar a temperatura está menos grau, né? Menos 4 graus Celsius, né? Então, a gente sempre escuta isso. Outra coisa que a gente sempre escuta falando em jornal, que a gente vai lendo também, tem assim, ó, eu tenho 20 graus acima de zero, né? 10 graus abaixo de zero. Então, o que vem ser isso dentro do nosso conjunto numérico? O que é que vem ser isso nos nossos números inteiros? Toda vez que eu estiver falando em 20 graus acima, toda vez que eu estiver falando acima de zero, eu estou falando de um número positivo, né? Que é representado pelo sinal mais. Toda vez que eu estiver falando de um número que ele é abaixo de zero, eu estou falando de um número negativo, que é representado pelo sinal de menos, né? Quando a gente vai olhar lá, às vezes, o nosso saldo bancário, né? Quando eu tenho dinheiro na minha conta, ele diz lá que o meu saldo, né, é um saldo de R$400. Aí é porque a gente não presta atenção, vem um sinalzinho de mais na frente do valor que eu tenho, né? Se eu estiver devendo no banco, se na minha conta não tiver dinheiro, se eu estiver devendo no banco, vem lá dizendo, tem um sinalzinho de menos na frente e o valor que eu estou devendo. Vamos dizer que eu esteja devendo na minha conta R$8. Eu estou em débito. Então, quando eu estou em débito, eu estou negativo, né? Uma parte que a gente também escuta bastante é quando a gente está falando de saldo de gols nos campeonatos, né? Então, determinado time ele tem um saldo de gols positivos de 6 gols. Né? Então o time tá bom, porque o time tem um saldo positivo de 6 gols. Quando o time não está muito bom, ele diz lá que ele tem um saldo negativo de 3 gols, né? Então a gente escuta muito falar sobre isso, sobre esse positivo e sobre esse negativo no geral. Quando eu estou falando de profundidade, quando a gente fala muito em profundidade, eu estou a 200 metros abaixo, né, de zero, né? Eu estou abaixo de zero, eu estou negativo. Uma profundidade de 1000 metros. Quando eu falo de profundidade, eu estou falando de um número negativo, porque ele está profundo, certo? Então, para sintetizar, né, essa parte aqui do conjunto dos números inteiros, eu coloquei aqui uma setinha, ó, e coloquei o zero, né, dividindo essa seta, né? O zero, vamos dizer que o zero aqui está no meio dessa seta. Aí eu tenho aqui uma setinha que eu tenho acima do zero e uma seta para abaixo do zero. O que é que a gente vai dizer sempre isso, nessa reta aqui, nessa seta? Que todos os números que estão acima do zero, eles são chamados de números positivos. E esses números positivos, eles são representados pelo sinal de mais. Alguns números, quando está se falando em número positivo, eles não vêm com o sinal de mais. Então, por exemplo, aí eu estou falando de mais 4. O mais 4 ele vem com um número positivo assim, com o sinal aqui, ou ele pode vir simplesmente sem o sinal, né? Quando ele vem com o sinalzinho de mais, a gente está falando de número positivo. Às vezes
determinados conteúdos, determinado livro, determinado exemplo, o sinal não aparece. Mas quando não aparecer, a gente sabe que estamos falando de um número positivo. Os números que estão abaixo de zero, eles são chamados de números negativos. Os números negativos, eles são representados pelo sinal de menos. Aí, nesse caso do número negativo, ele tem a obrigatoriedade de aparecer um sinal negativo para representar que ele é um número negativo, né? Então, aqui, vamos dizer que eu estou falando de um número menos 12. Aqui é um número negativo, menos 12. Menos 6. Menos 8. O sinal no número negativo, ele sempre tem que aparecer, né? Então, onde é que a gente usa esses números, né? Esses números inteiros, tanto os positivos quanto os números negativos? Para a gente representar temperaturas, para a gente representar saldos, para a gente representar débitos, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Praticar, porque a gente tem que estar sempre praticando. Matemática é isso, a gente só aprende se a gente praticar, certo? Até a próxima!